Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo 15. Eu quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, em nossa igreja aqui, da Vila Jaiara. Sei o quanto esta igreja é saudável, sei o quanto esta igreja é comprometida com o Evangelho, sei o quanto essa igreja tem lutado pela preservação da sã doutrina. Glória a Deus pela vida de todos vocês aqui nesse lugar. Obrigado, pastor Israel, pastor Iracema, amigos queridos, homem e mulher de Deus, referência, pessoas humildes, sempre gentis, solícitas, sempre com o ouvido aberto para nos ouvir e também para nos instruir. Trago um abraço, viu? Um beijo, viu, para a senhora pastora Iracema, da Aline e dos nossos filhos. Glória a Deus, estão em casa, fazendo tarefa, criança pequena, todo mundo sabe como é isso. Trago um abraço da Igreja Matriz. Estamos ali na Praça da Bíblia, né? Lutando com aquela obra e vencendo para a glória de Deus. Deus abençoe Dona Virgínia, Eriadna, Jaine e Lucas. Deus abençoe vocês. Obrigado, membros lá da nossa Igreja Matriz. Muito bom vê-los aqui. Glória a Jesus. Amém. Mateus, Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Mateus 15, versículo 21. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que a mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem. Seja feito isso, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mantenha sua Bíblia aberta, que eu vou expor o texto aqui, versículo por versículo. Feche seus olhos, mais uma vez, por favor. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Aqui nesse lugar já cantamos, adoramos, ofertamos, oramos. E agora queremos ser instrumentalizados, ó Deus, receber uma direção através das Escrituras. Sê propício a nós, Senhor. Precisamos de Ti. Age em nosso meio, Pai, e que saímos daqui transformados para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. Transforme os seus insucessos em vitórias. Se a gente usasse uma linguagem humanista, nós diríamos que aquele que transforma o seu insucesso em vitória, nós chamaríamos essa pessoa, e não de maneira errada, é humanista, mas não é de maneira errada. Nós chamaríamos essa pessoa de uma pessoa resiliente, ou seja, aquele que tem a capacidade de lidar com os insucessos, com as dificuldades da vida e não desistir, avançar mesmo em um ambiente não propício à vitória. De fato, ser resiliente é um grande desafio. Mas eu não queria pensar em resiliência aqui numa perspectiva humanista. Mais uma vez eu estou dizendo, esse conceito humanista é correto, mas eu não quero pensar em resiliência numa perspectiva humanista. Eu quero pensar em resiliência numa perspectiva bíblica e cristocêntrica, onde nós não avançamos só pela força de vontade, pela autodeterminação, mas pela convicção de que Cristo está conosco e de que Ele é o nosso grande impulsionador e que pelo Seu Espírito Ele tem nos movido, nos direcionado. Isso é fantástico, isso é sobrenatural. Na perspectiva humanista, insucesso é fim. Na perspectiva de Deus, quando a gente pensa em reino, insucesso é matéria-prima de Deus para revelar a sua glória. Então Deus pega o insucesso como matéria-prima,
trabalha esse sucesso, age em nosso meio, nos dá uma nova perspectiva, e tirando-nos do insucesso e nos levando a uma vida mais superlativa, de vitória, o nome dele é glorificado. Então nós vamos pensando em sucesso, não numa perspectiva de palco, onde eu estou no palco e por ter chegado aonde eu gostaria de chegar, as pessoas vão me ver e vão me aplaudir. Não, nós vamos pensar aqui na perspectiva de que, vivendo uma vida difícil, uma vida de lutas, uma vida de insucesso, uma vida de desapontamentos, Cristo entra no cenário da minha vida, enche a minha alma, o meu coração através da sua palavra e transforma a minha vida, e transformando a minha vida, me colocando num status quo de vitória e de bênçãos, o nome dele é glorificado. É nessa perspectiva. E na Bíblia nós temos ali vários cenários de perda e escassez, de aparente fracasso. Por exemplo, Ruth, ela não começou colhendo feixes, ela começou colhendo espigas caídas que ficavam pelo meio do caminho. Ela não começou comendo melhor, mas ela deu valor àquilo que aparentemente sobrava, que os outros deixavam para ela. E no meio daquele tempo de escassez, ela foi uma mulher perseverante. Ela entendeu o processo. E eu quero abordar com vocês aqui essa perspectiva de que não viveremos o sucesso de Deus em nossas vidas se nós desistirmos. Não basta crer, é necessário permanecermos. De fato, eu vejo pessoas crendo no projeto de vida, em muitas boas campanhas que acontecem na igreja, liberando palavras de vitória, mas me parece que no decurso da caminhada, as pessoas vão desanimando. Elas vão se tornando trôpegas, claudicantes, desanimadas. Elas se tornam sazonais. Ou uma hora está animada, outra hora está numa maré baixa. E elas desistem muito fácil. Quando nós olhamos Ruth, nós vamos ver uma mulher que não escolhe o campo mais fácil, mas uma mulher que não abandonou o trilho da caminhada, mesmo enquanto esse campo era pouco produtivo. Ela valorizava os momentos menores que pareciam não ser tão extraordinários. Ela entendeu o processo. Deus transformou o quê? Espigas em provisão, provisão em honra e honra em propósito eterno. Olha que lindo! Espigas em provisão, provisão em honra e honra em propósito eterno. No reino de Deus, insucesso não define o destino daqueles que permanecem fiéis, daqueles que são fiéis até o fim. Por exemplo, quando nós pensamos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o texto vai dizer que fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé em Hebreus não é fé somente para conquistar, mas é uma vida de fidelidade até o fim. Então, se nós queremos alcançar alguma coisa de Deus, nós temos que olhar a nossa vida não a partir do começo, mas a partir do final. O começo pode ser difícil, o começo pode ser de grandes dificuldades, o começo pode ser de grande sofrimento, mas nós temos certeza que no final, o Senhor tem uma coroa para nos entregar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Repita comigo: no reino de Deus, insucesso não define o destino daqueles que permanecem fiéis. Irmãos, Deus não desperdiça as nossas dores, Deus não desperdiça as nossas frustrações, Deus não desperdiça as nossas rejeições, mas Ele transforma tudo isso, todo esse sofrimento, em bênçãos, para que o nome dEle seja glorificado. Talvez eu estou aqui diante de pessoas que estão frustradas. São várias tentativas e parece que as coisas não saem como você gostaria. Outras estão diante de portas fechadas. Outros aqui estão orando, mas ainda não receberam respostas. E outros estão com expectativas quebradas. Criaram expectativa, pintaram algo em sua mente, formataram uma espécie de bênção que gostariam de receber, e as coisas não saíram como você esperava. Aqui nós estamos diante de um texto
onde nós vamos ver que a derrota pode ser o caminho que Deus escolheu para amadurecer a nossa fé e liberar a vitória no tempo certo. Às vezes o caminho da aparente derrota é o lugar onde Deus vai tratar com você. E o tratamento de Deus no caminho da derrota gera em nós maturidade, gera em nós o crescimento que Deus quer que nós recebamos. Nós vamos aprender hoje que o silêncio de Deus não é para nos matar, mas que o silêncio de Deus é para nos fazer crescer um pouco mais. E que é necessário sermos frustrados muitas vezes em nossa vida. Tem hora que o carro tem que quebrar para a gente tomar a direção certa. Às vezes a gente está num bom carro, né? Um bom motorista numa boa pista, querendo ir para São Paulo e a gente está indo para Belém. O carro é bom, o motorista é bom, a pista é boa, mas o caminho é errado. E a melhor coisa que pode acontecer com aquele motorista é que seu carro quebre. E quando o carro quebra e ele para na oficina, alguém diz para ele: para onde você está indo? Ele diz: estou indo para São Paulo. Ele fala: não, mas aqui você está indo para Belém. E aí o carro arruma e você toma a direção correta, vira ao contrário e vira para a direção correta. Tem hora que Deus nos quebra, não é para nos ferir, Deus vai nos quebrar para nos colocar na direção correta. De fato é necessário que Deus nos quebre. Você pode ter todos os instrumentos, todas as capacidades, todas as possibilidades, todas as melhores intenções, mas às vezes a gente está indo no caminho errado. E aí Deus nos quebra, nos humilha, para que a gente pare e ouça o mecânico dizer, ouça o Senhor dizer: meu filho, você está indo no lugar errado. Eu vou arrumar sua história, vou arrumar sua estrutura, mas você vai ter que dar meia volta a volver. E aí você pega o caminho certo e chega no lugar onde Deus destinou para que você chegasse. A mulher cananeia, ela tinha muitos motivos para desistir. Primeiro, ela é mulher em uma cultura patriarcal. Mulher não falava, mulher não tinha direitos. A única coisa que mulher fazia naqueles dias era cuidar de casa e dar filhos para o seu marido. Então ser mulher era um grande obstáculo. Ela é estrangeira em território judaico. Ela não crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela nem crê que Jesus é o Messias dos judeus. Então ela tem um problema que envolve a sua sexualidade, porque ela é mulher. Ela tem um problema religioso, porque ela não é judia. O povo da Sírio-Fenícia aqui, desse lugar cananeu aqui, é um povo politeísta, adora vários deuses. E dentre as principais divindades, eles adoram Baal, o deus da fertilidade. Mas tem outro problema na vida dela, ela é uma mãe aflita. A sua filha está miseravelmente endemoniada. Você já viu um negócio desse? Já viu gente ficar endemoniada, irmão? É triste ou não é? O texto vai dizer que ela é horrivelmente endemoniada, miseravelmente endemoniada. Eu imagino, conjecturo, que o seu rosto transfigurava, que a sua voz mudava. Agora imagina você que é mãe, vendo sua filha todo dia presa por demônios. A mãe aflita. E ela é rejeitada socialmente. Ela é rejeitada socialmente pelo seu povo. E ela é rejeitada socialmente pelo povo judeu. Para você ter uma ideia, quando um judeu via uma cananeia, ele dizia: ali vai uma cadela, ali vai uma cachorra. Então ela não tem direitos de se aproximar do possível Messias dos judeus. A vida dela é de fracasso. E eu sei que como mãe, ela deve ter corrido em vários lugares para resolver o problema da sua filha. Em vários pais de santo daquele lugar. Correu atrás de remédio, correu atrás de psiquiatra, não sei. Todo pai, toda mãe dá a vida pelo seu filho. Mas de fato ninguém resolvia o problema dela. Ninguém deu conta de tirar os demônios que ali estavam. Ninguém conseguiu libertá-la. Tudo nela aponta para um fracasso. Mas nela havia algo, irmãos, que transforma em sucesso em vitória. Perseverança da fé. Perseverança da fé. Deus, nós vamos ver aqui nesse texto que Deus não mudou o cenário primeiro. Jesus não chegou falando: receba a vitória, e a filha dela foi liberta. Não, Deus não mudou o cenário primeiro. Primeiro ele vai mudar o coração dessa mulher. E é isso que nós temos que entender. Antes de Deus transformar, cadê lá? Transforme os seus insucessos em vitórias. Antes de mudar o cenário da nossa vida em vitória, Ele precisa primeiro
Ele deseja primeiro mudar o meu e o seu coração. Porque se Ele mudar o cenário por fora e não mudar o nosso coração, nós nos tornamos crianças mimadas. Nós vamos viver de pirulito em pirulito, de açúcar em açúcar, querendo nos entorpecer com coisas que nos dão prazer, mas nós não entenderemos as lições que o Senhor quer nos ensinar. Há um insucesso crônico estabelecido ali na história dela. E o Senhor, mais uma vez, Ele não chega mudando de uma hora para outra. Ele poderia fazê-lo, mas primeiro Ele vai transformar o coração daquela mulher. E é interessante como Cristo tem um negócio com o coração, porque Mateus 5-7, o Sermão do Monte, o que o Senhor está buscando transformar ali, são corações dos seus discípulos. A Bíblia não é um livro para regular comportamentos, irmãos. A Bíblia é um livro para gerar entendimento, transformar o nosso entendimento, e isso envolve transformar o nosso coração. Hoje, nós vamos ver que antes de libertar a filha dela, Jesus vai trabalhar algo mais profundo. Não apenas milagre circunstancial, mas uma fé vencedora, madura e salvadora. Versículo 21. Retirando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são territórios improváveis, evitáveis, desprezados pela tradição judaica. Nenhum judeu tem prazer em estar em Tiro e Sidom, que é o Líbano de hoje. Nenhum judeu. Nenhum judeu. Nenhum judeu gostaria de entrar naquele ambiente. Para muitos ir ali era perda de tempo, mas para Jesus era uma agenda divina. Entenda isso, meu irmão. Existiam tradições naquele dia dos escribas e fariseus. Nós vamos ver Jesus combatendo tradição. Jesus nunca combate a palavra inerrante, infalível e inspirada. Ele vai combater tradições religiosas que afastam o judaísmo das outras pessoas. Olhe para mim aqui. Numa perspectiva judaica, farisaica, Jesus não entra naquele lugar. Mas a agenda de Jesus não é controlada pela tradição religiosa. Jesus é totalmente controlado e dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele vai entrar. Às vezes, nós pensamos, estou fora do plano de Deus, Deus se esqueceu de mim. Quando, na verdade, muitas vezes, nós vamos entrar em caminhos improváveis, e o Senhor Jesus vai entrar naquele lugar, para que a glória dele seja manifesta, meus irmãos. Tem hora que nós nos sentimos como cães, desprezados, à margem da sociedade. Deixa eu dizer, não interprete o caminho difícil, lá em Tiro e Sidom, não interprete o caminho difícil da sua vida como a ausência de Deus na sua vida. O Evangelho traz sim sofrimento, é verdade, é a natureza do Evangelho, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, é perder aqui para ganhar lá, esse é o Evangelho de Cristo. E de fato, isso acontece. Mas o Senhor, por sua graça e sua misericórdia, vai nos concedendo bênçãos extraordinárias, irmãos. Aqui nessa terra, muitas vitórias vão nascer exatamente em territórios onde ninguém apostava que algo pudesse acontecer. Muitas vezes nós estamos dentro de um cenário, dentro de uma realidade, dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de um convívio social, que a gente diz, não, Deus não vai intervir aqui nesse lugar. Esse lugar é impróprio para que Deus se manifeste. Esse lugar é de muito sofrimento. As pessoas aqui não temem a Deus. As pessoas aqui não amam a Deus. O lugar é difícil, pastor. É pesado espiritualmente. E é lá que Jesus vai entrar. É lá que Jesus vai entrar. Você crê nisso? Levante a mão para o alto. Abre a boca e glorifica Jesus. O cenário pode ser difícil, mas Jesus, que pode todas as coisas, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Alfa e o Ômega e o princípio e o fim, aquele que é a videira verdadeira, está aqui nessa noite. Eu entro e mudo o cenário da situação. Mas a gente quer que Deus nos tire de Tiro e Sidom, e Deus está dizendo, não vou tirar. É lá em Tiro e Sidom que eu vou me manifestar. Sabe por quê, irmãos, que Deus faz isso? Porque se Ele tirar a gente de Tiro e Sidom, a gente fala assim, agora a minha vida melhorou porque eu saí daquele lugar. Aí a gente pensa que as coisas mudaram porque nós mudamos de lugar. Mas quando as coisas acontecem dentro de Tiro e Sidom, num lugar difícil, a gente diz, apesar do lugar difícil e impróprio, o Senhor se manifestou naquele lugar. Segundo,
Quando o insucesso nos leva a um clamor. Está aí no versículo 22. Eis que uma mulher cananeia clamava. Clamava aqui é gritar mesmo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não chega lá assim, dizendo, Senhor, eu já sei que a vitória é minha. Não. Ela não chega celebrando a vitória. Não, não. A filha está presa. O sofrimento é grande. O seu povo está com o olho em cima dela. Por que o povo está com o olho em cima dela? Porque o povo dela sabe que eles, para os judeus, são cães. E eu tenho certeza que muitos ali estavam dizendo, coitada, vai levar um coice. Os judeus estão de olho nela também. E ela não chega, como diz o outro aí, né, subindo em cima da gilete, dizendo, agora é minha vez, agora é minha vitória. Não. Ela chega clamando, ferida, cansada e aflita. Ela clama apesar de estar ferida, cansada e aflita. Deixa eu dizer para você, enquanto você estiver ferido, cansado e aflito, continue clamando ao Senhor, continue gritando ao Senhor, continue buscando ao Senhor. Meus irmãos, há dores que nos quebram, sim, mas que nos empurram na direção certa. A dor dela é a filha endemoniada. E a dor dela empurrou ela na direção certa, em direção a Jesus. Entenda essa pedagogia de Deus. Muitas vezes o Senhor vai permitir enfermidades, o Senhor vai permitir desapontamentos, prejuízos, o Senhor vai permitir problemas enormes em nossa vida, não para brincar conosco e pisar em nós e nos esmagar. Ele permite que isso muitas vezes aconteça para que a gente vá na direção correta. E muitas vezes é na luta, é na aflição, é na angústia que a gente vai orar mais, que a gente vai ler mais a Bíblia, que a gente vai jejuar mais. E aí nós estamos sendo empurrados para a direção certa. A luta, a aflição na sua vida não é para te destruir, mas é para te empurrar ao encontro de Jesus de Nazaré. Note bem, ela reconheceu Jesus como Messias ali, ó, filho de Davi. Mas o que ela quer? Nesse momento aqui ela é crente? Não. Ela está buscando Cristo única e exclusivamente por aquilo que Ele pode fazer. E aí é um perigo, irmãos. Aí está o perigo da coisa. Quando a gente vai ao encontro de Jesus somente por aquilo que Ele pode fazer. Essa é a geração, infelizmente, da igreja do século 21. Que fica mercadejando ou mercantilizando com Jesus. Eles estão gritando, sabem quem Jesus é, sabem que Ele tem poder, mas eles não querem relacionamentos. Eles não querem relacionar-se com Cristo, eles não querem intimidade. A única coisa que eles querem é vitória, é bênção e pronto, acabou. É igual aquela musiquinha, né, do Jacó, me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. O povo canta isso, né? Mas esquece do trabalho de Deus com Jacó ali. Tocou na coxa dele, mudou o nome dele. A vitória é um detalhe na vida de um homem que foi totalmente transformado. Teve o seu nome mudado. Presta atenção, meu irmão. Muitas vezes nós estamos gritando para Jesus somente com os nossos pulmões. Não há um grito sincero do coração. Nós queremos a bênção, nós queremos o milagre. Nós temos fé, nós cremos nisso, mas o grito é só de pulmão. É uma relação mercantilista. É igual o menino faz com a gente, né? Eu tenho filho pequeno. Papai, deixa eu fazer uma massagem em você. Papai, deixa eu fazer um cafuné. E depois vem aquele negócio, me leva para tomar sorvete. É bem parecido. Muitas vezes o fracasso também vai revelar o nível da nossa fé. Ele nos expõe, mas também nos posiciona para crescer. Deixa eu dizer para você, ela gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O que acontece no versículo 23, parte A? O texto diz, ele porém não lhe respondeu palavra. Lá vem silêncio, pastor Gessé. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. No grito a gente leva coisa de criança. Criança grita, me dá, ele dá. Com Deus não é assim não.
Não adianta emburrar, fazer cara feia, cruzar o bracinho e dizer, eu quero. O texto vai dizer que ele não lhe respondeu palavra. Sabe qual era a distância entre Jesus e ela? Eu fui pesquisar. Algumas pessoas dizem que entre 10 e 20 metros. Entre 10 e 20 metros, eu tiro o microfone e pergunto, vocês estão me ouvindo, sim ou não? Claro que Jesus estava ouvindo ela. Deixa eu dizer para você, o fato de Jesus não estar falando, não quer dizer que Ele não esteja te ouvindo. Você está falando e Ele está ouvindo. Você está falando e Ele está ouvindo. Ainda não há confirmação, ainda não há resposta. Para muitos isso é o fim, mas para ela foi o começo de um amadurecimento. Deixa eu dizer para você, sabe qual que é a diferença entre crianças e adultos? Crianças, elas são assim, elas reivindicam direito, só tem fé para reivindicar direito. Eu quero, é a minha vitória, a minha bênção, o meu milagre, é minha vitória, é minha bênção. Sim, fé para ser curado, fé para receber o milagre. Mas adultos maduros, eles não têm fé somente para reivindicar direitos, eles têm fé para assumir responsabilidades. É esse nível de fé que Deus quer dar para você. Deus quer te dar uma fé para receber o milagre, mas Deus quer te dar uma fé para assumir responsabilidade e dizer, eu sou justo, e o justo viverá pela fé. Eu tenho uma responsabilidade com a minha vida com Deus. Eu sou o sal da terra e luz deste mundo. Se eu for no mercado com a Aline e ela disser assim, amor, pega aquele negócio ali para mim, e eu ficar calado e sair rápido e não falar nada, ela chega lá no carro, ela só fala assim, amor, você não me ouviu? Não, meu bem, não ouvi, desculpa. Ela vai falar, não, tudo bem, depois a gente compra. Ela é mulher, madura, equilibrada. Agora meus pitiguinhos, principalmente a minha caçulinha, se ela começar a pedir um negócio para mim, eu ficar calado, sabe o que ela faz? Ela chora, emburra. Eu quero. Porque ela não sabe lidar com a espera. Pessoas imaturas não sabem lidar com a espera. Pessoas imaturas não sabem esperar o tempo de Deus. Elas querem tudo para amanhã, ou para ontem, né? Para agora. Deixa eu dizer para você, ela está gritando, Jesus está ouvindo. Deixa eu dizer para você, o silêncio de Deus não é para te matar, o silêncio de Deus é para te fazer crescer um pouco mais. Perceba a transformação. Olha os insucessos transformando em vitória. Você está pensando que o insucesso que transforma em vitória é só na hora que liberta a filha dela? Olha a transformação de Cristo no caráter desta mulher. Olha o que o Senhor está fazendo. Silêncio de Deus não é rejeição, silêncio de Deus é preparação. Deus usa o silêncio para separar fé emocional de fé madura. Enquanto a resposta não chega, você ora. Enquanto a resposta não chega, você canta. Enquanto a resposta não chega, você levanta a mão para o alto, abre a boca e dá glória a Deus. Você continua adorando, e o Senhor está dizendo, adora mais, busca mais, ora mais, porque eu estou trabalhando, eu estou te fazendo crescer. Nem todo não agora é derrota, irmãos. Às vezes Deus está nos ensinando a confiar sem garantias. Vou repetir. Confiar sem garantias, sem visão. Deixa eu dizer um negócio para você. As pessoas hoje querem buscar segurança em Deus. Deixa eu dizer, para de buscar segurança em Deus. Ele vai desapontar você. Tem hora que você vai achar que ele vai soprar para cá, ele vai soprar para o lado de lá. Tem hora que você acha que o negócio vai avançar, ele vai falar, vai ficar parado. Pare de buscar segurança em Deus. As pessoas querem segurança. Eu vou para os Estados Unidos trabalhar, por quê? Para ter segurança. Eu quero passar num concurso, para quê? Para ter segurança. Eu quero pôr meu filho numa boa escola, para eu ter segurança. Eu quero morar num condomínio, para ter segurança. E essa segurança aí, está tudo ok, está tudo certo. Uma boa escola, um bom condomínio, um bom carro, um bom emprego, está tudo certo. Essa segurança aí, num plano humanista, está tudo certo. Mas com Deus não é assim. Com Deus você não busca ter segurança, com Deus você busca ter confiança.
é confiança em Deus, mesmo diante das areias movediças da vida, mesmo diante dos percalços, mesmo diante dos pedregulhos, mesmo diante das incertezas. Você vai dizer: Senhor, eu não estou tendo segurança nessa situação, mas eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Pare de buscar segurança em Deus e aprenda a confiar em Deus. Mas tem mais. Versículo 23, parte B. Está lá no texto. Depois que Jesus ficou calado, vem os discípulos. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Senhor, despede-a, porque vem gritando, vem enchendo as paciências atrás de nós. Irmão. Que lutas, hein? Primeiro é Tiro e Sidom, terra difícil. Depois é um clamor de quem somente quer receber a vitória, clamor do pulmão. Depois vem um silêncio. Agora vem os discípulos dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Parece que há uma rejeição divina, mas agora aumentou, rejeição humana. O ambiente religioso vai tentar expulsar. E por que o ambiente religioso tenta expulsar ela? Porque no caminho do sucesso, meus irmãos, no caminho da vitória, a palavra que nós vamos mais ouvir é desista. Desista. E eu tenho muita preocupação em pregar uma mensagem aqui como essa, porque eu não quero parecer nenhuma hora um coach aqui, que fica falando para vocês: fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, a partir de mim mesmo. Não. Tenho muita preocupação com isso. Nesse caminho, onde ela está chegando próximo de Jesus, os discípulos de Jesus, judeus, que sabem que ela é uma cadela para eles, vai dizer: manda embora. E por que eles fazem isso? Por quê? Porque ela é uma cananeia. Mas tem um detalhe: ela poderia ter feito algo que muitas pessoas fazem, pastor Isaías. Ela poderia ter comprado uma roupa de uma mulher judia, fantasiado. Yeshua, Shalom, Adonai, eis aqui a filha de Abraão. Ela poderia ter se fantasiado de religiosa, vestido uma capa. Mas não, irmãos, ela não usou fantasia. Ela não fingiu pertencer ao que não é. Ela foi verdadeira. Deixa eu dizer para você: você quer ver Deus transformar os seus insucessos em vitória? Jogue a capa fora. Diga para o Senhor quem você é. Tem dia que a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar. Tem gente que está pensando em desviar, e está chegando o Senhor: ei Senhor, eis aqui o teu servo. Oh Senhor, me dá a minha vitória. Oh Senhor, me dá o meu milagre. E o Senhor está olhando para você e dizendo: eu conheço seu coração, rapaz. Eu sei que você está mais frio do que geladeira. Eu sei que você está mais fraco do que nunca. Eu sei que você está pensando em desanimar. Eu sei que você está transitando entre o santo e o profano. O que o Senhor quer de nós nessa noite não é que a gente vá embora não, mas que a gente chegue aqui num culto como esse e diga: Senhor, eu estou frio, eu estou vazio, estou angustiado, estou desanimado, mas estou aqui aos seus pés dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Diga para o seu irmão aí: joga a capa fora. Diga para ele: joga a capa fora, meu filho. Vocês estão vendo o terno azul, irmãos, o paletó azul do pastor, viu, Jessé? Eu só estou vendo a camisa verde sua. Mas o Senhor, a Bíblia diz em Apocalipse, que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele está olhando para o meu e para o seu coração. E um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Pode dizer: eu estou fraco, eu estou vazio, estou desanimado, estou pensando até em apostatar, mas eu estou aqui terça-feira nessa igreja, crendo na tua palavra. Oragá, subicandarai. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Agora vai começar a virada, irmãos. É, pastor? É. A virada vai começar agora, versículo 25. Lembra lá no versículo anterior? Ela gritou. Repita comigo: ela gritou. Jesus não falou. Diga bem alto: no grito, eu não levo nada de Deus,
Mas no versículo 25 ela muda. Olha lá para mim, por favor. Ela, porém, veio e o adorou. As pessoas não prestam atenção no que o texto está dizendo. No começo ela clama, agora ela adora. Sabe o que é adorar no original? Proskuneo, submeter de maneira irrestrita e obediente ao seu Senhor. É alguém que está prostrada diante dele, se jogou aos pés dele, e agora ela não grita mais pelo Deus que faz, agora ela está adorando o Deus que é, agora ela está adorando o Deus que é. Ei, em nome de Jesus, joga as duas mãos para o alto, não grite pelo Jesus que faz, adore o Jesus que é. Quem é Ele? Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Para muitos Ele é meramente um curandeiro, para outros Ele é um milagreiro, para outros Ele é um banqueiro que dá prosperidade, mas de fato o Senhor Jesus é o Salvador, Ele é Senhor. Quer transformar os seus insucessos em vitória? Aprenda a cultivar uma vida de adoração. Antes ela gritava, agora ela adora. O grito busca solução, a adoração busca reconhecer a soberania de Deus. Agora a fé dela, presta atenção nesse conceito aqui, irmãos. Isso aqui é um elemento formativo para nós. A fé dela deixou de exigir, agora a fé dela passa a se render. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É de novo no conceito anterior. Fé de imaturos reivindicam direitos, fé de maduros assumem responsabilidades. O grito primeiro é de exigência, a adoração que vem depois é de alguém que se rende. E quando há uma verdadeira adoração que se rende, aí o céu começa a se mover. O céu começa a se mover. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim. Deus não procura um grande pregador, Deus não procura grandes cantores, Deus não procura homens que tenham diplomas ou não tenham, Deus não procura homens cultos ou indoutos, Deus não procura brancos, pretos, amarelos, japoneses ou chineses, Deus não procura um assembleiano, um presbiteriano, um batista, não. A única categoria de pessoas que Deus procura está em João capítulo 4, versículo 23 e 24, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Diga para quem está perto de você assim, no grito, ele não fala, mas diga assim para ele, mas se adorar, ele vai falar. Vai falar, pastor? Vai. Pastor, é agora que ela vai receber a bênção? Prepara para o chicote. Versículo 26. Joga aí para mim. Depois que ela adorou, sabe o que eu diria? Tiago, pode deixar o texto aqui. Pastor, ela assim, dá um chegar assim, Jesus, pastor. Faz Jesus, agora ela é uma das nossas, ó. Entrega para ela, Jesus. Yes! Tadinha! Não se esqueça que o Senhor Jesus está trabalhando uma formação. Deus está mudando o coração antes de manifestar o milagre. Quando ela termina de adorar, o que o Senhor diz para ela? Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar uns cachorrinhos igual você. Que palavra dura. Mas para quem Jesus está dizendo? Sabe com quem Jesus está falando? Com uma adoradora. Sabe qual é a diferença do crente carnal para o crente espiritual? É que o carnal, enquanto o pastor Israel e a pastora Iracema estão pregando aqui, tem vitória, tem bênção, tem chave, tem milagre, e eles têm que pregar mesmo isso também. O carnal está aqui, glória, glória, glória. E os espirituais também, glória, glória, glória. Mas no dia que a palavra vem, aquela palavra de ceia, de conserto, de disciplina chega, o carnal pega a mala, põe nas costas e vai para outro lugar.
porque ele não suporta o contraditório, ele não suporta a palavra dura, porque é carnal, não conhece Jesus, não ama Jesus, não ama a palavra, não serve a Deus, é casca fina, é dóizinho, é escravo de um vitimismo, ele não aguenta. Mas essa mulher aqui nos ensina algo como ser uma adoradora. Enquanto tem vitória a gente dá glória, mas na hora que a palavra vem é dura, e o Senhor diz: não posso tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela permanece lá aos pés dele, ela permanece buscando ao Senhor. Quer transformar os seus insucessos em vitória? Aprenda a adorar, aprenda a se submeter, aprenda a aguentar a palavra dura. Às vezes a vitória não vai vir do dia para a noite, vai vir com o trabalho de Deus dizendo: conserta a tua vida, ora mais, para de ver isso, para de assistir isso, para de fofocar, para de mentir, porque eu vou te transformar. Carnais se ofendem, adoradores aprendem. A fé madura permanece. Mais uma vez, vamos voltar. Primeiro, Tiro e Sidom, região difícil. Segundo, o grito, um clamor. Depois, o silêncio. Depois, a rejeição dos discípulos. Depois ela vem e adora. E quando ela adora, vem uma palavra dura, mas ela continua firme. Ela continua firme. Ela continua firme. E agora vem a resposta que transforma a humilhação em vitória, que transforma em sucesso em vitória. Versículo 27, olha o texto, o que o texto diz? Ela contudo replicou: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor falou tudo certo. Eu não sou judia. O pão da mesa principal não é para mim. Eu não sou filha de Abraão, de Isaac e Jacó, numa perspectiva étnica. Eu sei que o Senhor veio para os judeus. Nessa fala aqui tem muitos contextos. Ela não é da tribo de Judá, ela não é da tribo de Issacar, ela não é da tribo de Benjamim. Não, ela não é de uma tribo de Israel. Ela sabe quem ela é. Eu sou cananeia, e eu sei que cananeu é cachorro para os judeus. Mas olha o que ela está dizendo: sim, Senhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Olha aqui para mim, meu irmão. Quer transformar o seu insucesso em vitória? Ela está dizendo: Jesus, eu não preciso sentar na mesa e comer o prato principal para receber o meu milagre. Eu não preciso sentar na mesa e comer o que os filhos comem para minha filha ser liberta. Senhor Jesus, me dá só as migalhas, só as migalhinhas que caem da mesa dos filhos, porque só o farelo que o Senhor me é suficiente para resolver o problema que eu tenho na minha casa. Ela não briga, ela não acusa, ela não abandona, mas ela diz: uma migalha do Senhor é suficiente para vencer qualquer derrota. Meu irmão, se você entender isso, aqui nasce uma fé vencedora, humilde, perseverante, confiante no caráter de Cristo. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Levante a mão aí, por favor. Deixa eu ver quem já aceitou. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deixa eu dizer para você, fica com a mão lá em cima. Nessa noite, o que está sendo servido aqui para vocês não é migalha. Migalha para cachorro. Mas vocês são filhos, e filho senta na mesa e come o pão. Filho senta na mesa e come o prato principal. Tem uma mesa espiritual aqui nessa noite. Tem uma mesa espiritual aqui nessa noite. Isso aqui não é conversa, não é jargão de pregador, não. É a palavra de Deus. Eu e você somos filhos, e tem comida principal para mim e para você. E se eu e você tivermos fé, algo vai acontecer para a glória de Deus.